agora, eu trouxe também uma coisa que eu queria discutir com vocês, das minhas anotações aí da vida, dos meus caderninhos de estratégia, alguns inimigos sobre a produtividade, né? O mundo atual, ele cobra muito, né? Ele cobra excessivamente a gente, né? Por ser uma pessoa mais organizada, uma pessoa mais produtiva, né? Uma pessoa que faz aquilo que precisa ser feito, né? E no momento certo. Só que muitas vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, né? Várias vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer. Só que a gente tem vários inimigos, que são inimigos invisíveis, né? Que eu chamo, que eles acabam fazendo com que aquela tua mente planejadora, aquela tua mente estratégica, ela não faça aquilo que deve ser feito, né? Então, listando, né, alguns inimigos que a gente tem, né, eu acabei dividindo eles em algumas categorias, mas pense aí, quais são os teus inimigos? Existem inimigos que são físicos, mentais, os inimigos aí da procrastinação, inimigos tecnológicos e os inimigos queridos, né? E quem será que são esses inimigos? Inimigos físicos, por exemplo, pode ser, de repente, o ambiente que você vive, né? O ambiente que você está vivendo hoje, ele permite com que você seja produtivo, né? O teu ambiente está organizado, ele é prático, né? Ao teu redor tem coisas que são úteis, tem coisas que são inúteis, ou acaba tendo muitas coisas, né? E você não consegue aí, às vezes, ter foco naquilo que você precisa fazer, porque você tem que primeiro eliminar toda a bagunça. Então, de repente, aí no teu ambiente de trabalho, né? Ou se você ainda não tem teu ambiente de trabalho, mas está aí na sua casa planejando as tuas ações, como que está esse teu ambiente? Ele é um inimigo ou ele é um amigo? Né? Então, fica aí a reflexão. Olha ao teu redor e veja como que está aí a tua vida. Né? A tua vida é cheia de papel e coisas que talvez você não precise mais. Né? De repente, aí uma forma de você combater esse inimigo físico é você fazer aí um detox daquilo que você não usa mais. Fazer uma doação ou usar, né, aquilo que está lá guardado, mas começa a olhar o teu ambiente, ele é favorável ou não para a sua produtividade. Você consegue chegar no teu local de trabalho ou estabelecer o teu horário de trabalho e realmente trabalhar sem desviar o foco para nada? Então, observa isso. Existe também um inimigo que eu digo, né, que são os inimigos mentais. Os inimigos mentais, eles estão ligados aos nossos pensamentos, né, e a gente às vezes se sabota por causa disso. Os inimigos mentais a gente pode aí relatar como aquele pensamento que fala, a vida é muito curta, ou a vida é muito longa para eu perder tempo fazendo isso. A vida é muito curta, então eu vou aproveitar, né? Não vou ser produtivo hoje, deixa para amanhã, eu faço o que eu tenho para fazer amanhã, que gera outro inimigo, né? Ou aquele inimigo lá que a vida é curta demais e você fica daí pensando, planejando, e às vezes acaba não entrando em ação. Né? E muitos dos nossos pensamentos, eles fazem com que a gente não seja produtivo, né? Ou com que a gente se limite. Né? Então, hoje, né, a tua mente e os teus pensamentos, eles te empoderam para você fazer aquilo que você tem que fazer, ou eles te limitam para aquilo que você tem que fazer. Né? Então, começa a observar, né, entre os teus inimigos, se realmente existe algum pensamento que você precisa eliminar, ressignificar, né, colocar outro no lugar. Se existir aí um inimigo mental a esse ponto, ressignifica, coloca outra coisa no lugar para que você seja realmente produtivo como você merece. Um outro grande inimigo da produtividade é a tal da procrastinação. Daqui a pouco eu faço, na segunda eu faço, depois do final de semana eu faço, né? Depois do carnaval eu faço, no próximo mês eu vou fazer, quando der eu vou fazer, que agora não tem tempo, ou então aquela coisa, né, ou aquela procrastinação condicionada. Quando eu sair do meu trabalho formal, eu vou empreender, enquanto isso eu não tenho tempo.
né? Quando eu conseguir comprar um computador novo, eu vou começar a gravar os meus vídeos, porque eu vou ter um computador bom para editar, né? Então, a tua produtividade, ela está ligada ao teu inimigo procrastinação, né? Você tem aí aquele vocabulário que acaba sendo o vocabulário do mal, depois eu faço, daqui a pouco, amanhã, agora eu não tenho tempo, semana que vem eu faço, na segunda, depois do carnaval, deixa que depois eu resolvo, né? Ou o teu vocabulário é o vocabulário do bem, né? Vou me programar para fazer tal atividade X dia e tal hora, né? Vou fazer agora, não vou deixar para depois. Isso aqui é importante, vai me dar resultado, precisa ser feito hoje, né? Vou planejar o meu mês seguinte, o meu ano seguinte, né? Então, a procrastinação, ela é um grande inimigo e ela traz danos irreversíveis, porque ela traz muitas frustrações, né? Então, pesquisa aí dentro dos teus hábitos, dentro dos teus comportamentos. Quais são os vocabulários que você tem? Você está deixando para depois o que você deveria fazer hoje? A procrastinação, ela é um inimigo invisível, que muitas vezes a gente não vê, a gente não observa, mas ela limita os teus sonhos, ela limita aquilo que você tem que fazer, né? Então, comece a colocar aí frases do bem na tua vida, comece a tirar as frases do mal, de que eu não tenho tempo, amanhã eu faço, deixa para depois do carnaval, ano que vem, na virada do ano, quando começar o ano novo, né? A gente tem que parar de contar a historinha para a gente, né? A gente tem que fazer aquilo que a gente precisa fazer. Um outro inimigo que cada dia cresce mais e que cada dia está mais presente, que cada dia nos sabota mais e que se a gente não tiver domínio sobre ele, ele vai nos dominar, está relacionado aí aos inimigos tecnológicos, né? Quem hoje não está vinculado a uma rede social, a um WhatsApp, à internet 100% do seu dia, se sente o diferente, se sente a pessoa fora da realidade, se sente aí a pessoa desconectada com o mundo, né? E muitas vezes esses inimigos tecnológicos, eles roubam um tempo precioso da gente, né? É muito importante essa parte de comunicação em mídias sociais, manter relacionamento pelo WhatsApp, é de extrema importância. Mas a gente tem que começar a pensar em qual é o tempo que a gente gasta em cima disso, né? Por isso que naquela aula anterior, lá que eu dei para vocês, eu falei muito sobre a questão da folha da produtividade, né? Sobre aquela tarefa que eu pedi para que vocês anotassem, fizessem as anotações, né? Conforme a orientação dada, né? Porque é uma realidade, né? Quanto do teu tempo hoje você passa na internet? Com WhatsApp, Instagram, Facebook, e não tem problema nenhum se você passa um determinado tempo, 1 hora ou 2 horas. Mas qual é o objetivo disso? Né? Qual é o resultado que você está tendo? Né? Isso que você está fazendo vai te levar a um resultado realmente efetivo para aquilo que você deseja? Né? Ou ele está sendo só um sabotador teu? Né? Se você está lá no Instagram, por exemplo, postando, comentando fotos de possíveis clientes seus, se comunicando com clientes seus, pesquisando, de repente, hábitos de sucesso em algumas pessoas, ótimo. Agora, se você está lá vendo qual é o vestido que é tendência, qual é o sapato, qual é a cor do cabelo, enfim, observa se realmente isso vai fazer com que você tenha, né, o resultado aí que você gostaria de ter ou não. Porque senão ele vai ser um inimigo da tua carreira, vai ser um inimigo da tua vida. E existem vários recursos hoje que você pode utilizar, né, para limitar o teu tempo. Existem aplicativos, por exemplo, que controlam o teu tempo na internet. Existem aplicativos, o Instagram, por exemplo, você tem como controlar o tempo que você passa no Instagram. Ele te manda um aviso, né? Você já ficou meia hora, 1 hora, 2 horas. Né? Existe a técnica Pomodoro, que ela te dá uma determinada quantidade de minutos para você executar as tarefas e depois voltar para a sua atividade. Né? Então, procure atividades de gestão de tempo, né? Procure marcar o tempo que você se dedica às mídias sociais.
as redes sociais, as tuas respostas ao WhatsApp. E aqui também se inclui aqueles aplicativos que às vezes você fica fazendo pesquisa de produtos e compras, e também entra a televisão, né? Porque muitas pessoas ainda utilizam muito a televisão. Alguns já trocaram pelo YouTube, né? O seu consumo de informação, mas muita gente ainda está ligado à TV, né? Então, ela também entra aí como um inimigo tecnológico seu, né? E aqui fica a pergunta, quanto tempo do teu dia você está conectado a essas mídias sociais? E esse tempo que você está conectado, ele corresponde a ações que levam você rumo à sua meta ou elas te distraem? E verifica se você precisa mudar alguma coisa ou não. Se o tempo que você dispensa hoje, se ele te incomoda ou não, se você poderia aproveitá-lo melhor. Porque se você achar também que é um tempo que você relaxa, que você descansa, que você vê assuntos diferentes da rotina do teu dia a dia, tá tudo bem também. Mas existem pessoas que deixam de realizar as suas metas e os seus sonhos porque elas se perdem no mundo aí dos inimigos tecnológicos, certo? E um outro inimigo, né, que aparece com muita frequência e que também ele é, de certa forma, invisível, são os nossos inimigos queridos, né, ou os nossos entes queridos. E aí inclui, né, família, filhos, amigos, os nossos animaizinhos, né, que hoje em dia eles têm aí uma importância extremamente relevante dentro da nossa vida, né, e eles não fazem isso por mal, eles não fazem isso para te sabotar, eles não fazem isso para te afastar da meta. Mas muitas vezes eles acabam roubando a tua produtividade, roubando aí o teu tempo, porque eles não entendem de verdade aquilo que você precisa fazer. Muitas vezes você não é claro, né, ao falar que você está sentado na frente do computador porque você está assistindo uma aula que pode te ajudar na tua meta. Às vezes isso não fica claro para eles, né? Então, quando você tem um propósito forte e uma meta forte, esses inimigos queridos, eles se tornam aliados, né? E a pergunta é, como que você está fazendo para que essas pessoas entendam, né, qual que é a tua meta? Né? E isso é muito comum de acontecer. Acontece nos meus relacionamentos e acontece nos seus relacionamentos. Né? Porque às vezes as pessoas não conseguem compreender aquilo que a gente passa. Ou talvez a gente não está passando de forma clara dentro da linguagem daquela pessoa. Né? Então, fica aí as sugestões, né, para que você comece a avaliar aí quais são os inimigos da tua produtividade. Né? E também aqui, complementando, né, na questão de inimigos da produtividade, como que anda a tua relação com a tua saúde, com a tua alimentação, com o teu bem-estar, com as tuas atividades físicas, com o tempo que você gasta para se alimentar, você corre demais porque você precisa ser produtivo, você não faz atividade física porque você precisa ser produtivo, você não dorme bem porque dormir é perda de tempo, né? Tem gente que fala isso, que dormir é perda de tempo. Aí depois você não entende muitas vezes por que a gente engorda, por que a gente está cansado no outro dia, por que a gente fica frustrado porque não consegue fazer as coisas. Muitas vezes a gente não consegue ter aí a saúde e a vida plena que a gente quer ter, porque a gente não consegue encaixar uma vida produtiva. Né? Às vezes a gente é atropelado pelos nossos inimigos, mas a gente não aprende a negociar com eles. Né? Talvez combatê-los seja difícil, mas você pode aprender a negociar com o teu inimigo. E quando você aprende a negociar, o teu inimigo e você, cada um cede um pouquinho. E daí, com isso, você consegue caminhar rumo às suas metas, né? Eu sempre falo que o melhor antídoto para os inimigos da produtividade é você ter foco. Se você tem foco, você tem uma direção. Quando você aumenta o seu foco, você acaba cuidando da sua vida, da sua saúde, do teu sono, da tua alimentação, da tua concentração. Você consegue entender
né? Quais são os amigos e os inimigos que você tem em sua vida, né? E com isso direcionar a tua energia para ter mais tempo, né? Então é muito importante aí que você comece a verificar aí, né? Como é que está o teu foco, né? E relembrando, né, aqui algumas dicas de como manter o foco, como que tá aí os teus cuidados em saúde? Né? Qual foi o último check-up que você fez? Né? Quais são as emoções, os pensamentos e os sentimentos que passam pela tua cabeça? Qual é o teu nível de energia? Né? De manhã cedo, quando que você acorda? Qual que é a tua rotina matinal? Você acorda, vai lá, come um pão com café e sai correndo para trabalhar? Ou você tem alguma rotina onde você agradece pelo seu dia, onde você tem alguns minutos para planejar o seu dia, onde você tem um tempo para olhar para a tua vida, para a tua alimentação, respirar, né, colocar energia e disposição para enfrentar aí as adversidades do dia a dia? E durante o teu dia, como que você está enfrentando as resiliências para conseguir ter foco? Né? O que faz com que você, mesmo tendo os problemas do dia a dia, você consiga olhar para a tua meta e olhar para o teu foco e seguir adiante? Né? Qual é a ferramenta aí que você está usando aí para desenvolver a tua resiliência? E quando passa aí, né, todo o teu dia de trabalho, que você volta para sua casa, qual é o teu ritual ao chegar dentro de casa? Teu ritual noturno, teu ritual antes de dormir? Qual é o detox que você faz, né, de pensamentos, sentimentos, atitudes, do perdão por aquilo que você poderia ter feito melhor no teu dia, pelo agradecimento por aquilo que você fez? Então, os teus rituais noturnos, eles trazem, né, a conscientização daquilo que você fez no dia. E nesse momento, comece a pensar assim, que não existe o erro, existe a oportunidade de melhoria. Existe uma experiência aonde você conseguiu pensar e desenvolver um determinado padrão que te levou à excelência. Né? A tua vida de excelência, na verdade, ela só depende de você. Você que tem que determinar quais são os teus atos, os teus pensamentos e os teus comportamentos. Aí, se você quer ter produtividade, se você quer ter foco, se você quer ter resultado, se você quer cumprir as suas metas e se você quer mudar a vida que você tem hoje, né, comece mudando a tua manhã e mudando a tua noite. Porque o que acontecer entre a manhã e a noite vai ser consequência de tudo aquilo que você planejou e de tudo aquilo que você pensou. Né? Então, com isso, a gente consegue se sentir mais focado, produtivo, com energia, né? E desenvolver aí a inteligência emocional suficiente aí para o nosso dia a dia. Agora, a grande pergunta, né? Os inimigos de vocês, vocês duas que estão aqui, quais são os maiores inimigos que vocês têm hoje? Ele está no inimigo físico, mental, na procrastinação, inimigos tecnológicos ou nos inimigos queridos?